Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Agora nós temos um painel, olha que lindo! Na última aula eu fui lá pedir socorro na casa de uma pedagoga e cheguei lá, na casa dela tinha aquele painel lindo com aquele girassol. E aí ela se compadeceu da pobre advogada que não sabe fazer essas coisas e fez pra mim tulipas. Agora nós temos tulipas aqui, olha que coisa mais linda. Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os nossos números de emergência. Tia, o que isso tem a ver com direito? Tudo, porque o direito são o quê? São os direitos, as garantias do cidadão. E entre os direitos do cidadão, temos direito à segurança, à saúde. E os números de emergência fazem parte do artigo 144 da nossa Constituição Federal, que aí entra as polícias civil, militar, rodoviária federal, e aí, dentre esses, está o nosso Corpo de Bombeiros Militar, e o número de emergência deles é o 193. O Corpo de Bombeiros Militar, ele apaga fogo, sim, mas não é só isso. O Corpo de Bombeiros Militar, o combate a incêndios, foi a primeira área de atuação. Mas hoje se desenvolveu tanto que nós vamos ver no decorrer dessa aula que nós temos várias áreas de atuação, várias situações em que nós precisaremos chamar o bombeiro. Vamos lá? Combate a incêndio. Foi a primeira área de atuação desenvolvida pelos corpos de bombeiros e é tratada como uma das de maior risco, pois carece de vestimenta específica, que é o equipamento de proteção individual, que é o EPI, suprimento de ar respiratório, que é o EPIR, que é o equipamento de proteção respiratório, técnicas de combate, táticas de extinção de chamas, viaturas, suprimento de água e ainda muito trabalho em equipe. Para vocês terem uma ideia, alguns tipos de incêndio, água pode fazer aumentar ainda mais o incêndio. Então eles precisam ter um conhecimento muito técnico, muito específico para saber o que está causando aquele incêndio, para saber como combater aquele fogo, porque se for um incêndio, por exemplo, por produtos químicos, joga água, só aumenta o fogo. Então a chance de desastre é ainda pior e o que é ainda pior, a chance de terem vítimas e vítimas cada vez mais graves, né? Vamos lá. Por isso, atualmente, o combate a incêndio está dividido em 3 tipos de combate. O primeiro combate é o combate a incêndio urbano ou estrutural. O que é isso? São as residências, comércios, edificações, onde ficam as casas. Esse tipo de incêndio aqui é o incêndio urbano nas cidades. Aqui em casa, depois eu vou mostrar para vocês, tem o combate a incêndio florestal, que são nas matas, florestas e áreas verdes em geral. E tem o combate a incêndio especial, que é em aeroportos, portos e locais de permanência de circulação restrita. São locais onde não tem muita movimentação de pessoas, mas às vezes tem máquinas, veículos grandes como aeronaves, né, que são os aviões. Então é um combate específico de incêndio e aí ele se divide. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, aqui, eu moro em chácara, tá vendo? Aí nós temos aqui toda essa área verde aqui, ó. Se for seguindo lá embaixo tem uma cachoeira, legal. Então aqui é uma casa, só que por ser uma área rural, aqui, por exemplo, vem muito... Aqui nós temos o policiamento, a polícia ambiental. Aqui quando tem incêndio, essas coisas, é incêndio florestal. Então o combate a incêndio é diferente. Já aconteceu aqui de um vizinho ir queimar lixo. E aí o lixo pega, ó, nessa época do ano fica muito seco. Esse mato aqui ele fica todo verde, tem as plantas, né, aqui, tipo, tem um pé de manga aqui. E só que nessa época agora, que é muito seco, qualquer coisinha esse mato pega fogo, qualquer coisinha. Então já aconteceu aqui de pegar fogo e a gente ter que chamar o bombeiro e o bombeiro ter que vir aqui de uma chácara, pega na outra, porque as chácaras se emendam pelo mato, pelas árvores, mesmo tendo as cercas que dividem aqui, ó, aqui tem a cerca,
só que é só uma cerquinha. Então o fogo passa muito fácil de uma casa para outra. E aí por isso aqui o combate a incêndios tem que ser o incêndio florestal, porque eles vêm com um equipamento apropriado para apagar o fogo assim nas matas, né? Vamos lá então. Além do combate a incêndio, nós vamos ter então o busca e salvamento. Aí, ó, aqui o primeiro, né, ele combatendo os incêndios, e aqui o próximo é o de busca e salvamentos. Vamos lá ver o que eles fazem. É a área de atuação com atendimento mais diversificado. Em virtude de ocorrer situações emergenciais com pessoas, animais, meio ambiente e bens materiais, os bombeiros que trabalham nessa área de atuação buscam especializações direcionadas, uma vez que existem diversas frentes operacionais. Aí, o que acontece? Quando a gente precisa de socorro, lembra que eu falei que aqui perto de casa tem uma cachoeira? Se acontece algum tipo de acidente na cachoeira, é chamado o corpo de bombeiros. São eles que fazem esse tipo de salvamento também. Se alguém cair, alguém se machucar, são eles que fazem vão descer de rapel lá na cachoeira para fazer ali os primeiros socorros, levar a pessoa. Então, essa área de salvamento, ela também vai ser dividida. Nós vamos ter aí o primeiro, que é o salvamento terrestre. São aquelas atividades que os bombeiros realizam em ambientes terrestres, ou seja, no chão. Como o resgate veicular, que é o resgate no veículo, tem um acidente na rua e a pessoa ficou presa dentro do carro. Então vai chamar o bombeiro e é o bombeiro que vai cortar as ferragens, cortar o carro e vai tirar aquela pessoa. Busca terrestre, alguém se perdeu. Aqui, se perdeu nesse mato aqui é fácil. Então a pessoa se perdeu nesse mato aqui, vai chamar o bombeiro e aí o bombeiro vai fazer essa busca por pessoas. Captura de animais, gente, já aconteceu. Morar em chácara é uma graça. Já apareceu uma cobra aqui enorme e ela tava enrolada embaixo da mesa. Então a gente tem que chamar o bombeiro e é o bombeiro que busca esses animais silvestres e leva pro local adequado. Pessoa que está em espaço confinado, já aconteceu, a gente já viu muito em jornal, criança que vai brincar e cai em poço, ou fica preso, já viu no jornal uma vez uma criança que prendeu a cabeça na panela de pressão. Então, aí chamaram o bombeiro, e o bombeiro foi quem cortou a panela e tirou, a gente ri, né? Mas o desespero da criança era absurdo. E aí, o bombeiro é quem tira a panela, né? Então, espaços confinados, a pessoa fica presa em alguma coisa. E busca e resgate em estruturas colapsadas. Vamos lá. Tem também o salvamento aquático. São atividades envolvidas na superfície da água, como o salvamento de afogados por profissionais denominados guardas-vidas. Então tem os guardas-vidas, né, que são aquela pessoa contratada para ficar lá de salva-vidas na praia, que já foi na praia, sempre tem, em clubes que tem piscina muito grande, sempre tem os salva-vidas. Mas o bombeiro é quem faz esse salvamento. E aí eles são chamados de guardas-vidas, no caso do bombeiro. E aí lá no Lago Paranoá já aconteceu algumas vezes as pessoas irem nadar lá e se afogarem, e aí é chamado bombeiro. Ou em casa mesmo, a pessoa se afoga na piscina, qualquer coisa, é chamado o bombeiro. Então o bombeiro faz esse tipo de salvamento também. Próximo, salvamento em altura. Atividades de grande risco que são desenvolvidas em locais com diferença de altitude, tanto em pontos elevados, prédios, torres, morros, como locais profundos, como valas, abismos, crateras. Então, a pessoa ficou presa no foi fazer rapel e ficou presa na corda, ou ficou preso no elevador, ficou preso, coisa assim, numa montanha, salvamento em altura também é feito pelos bombeiros. Gente, eles fazem de tudo. Olha, merecem os parabéns.
Os parabéns por arriscarem as suas vidas para salvar as pessoas e por ser tão diversificado, né? Vamos lá. Próximo, mergulho. Atividade que exige grande treinamento, disciplina e seriedade, uma vez que é executada em meio aquático profundo. Então, já aconteceu, a gente já deve ter visto muito filme em que o carro vai e cai num lago, uma coisa assim, aí tem a busca pela pessoa, e aí quem faz isso também é o bombeiro. Então, a pessoa vai e entra um pouco no salvamento aquático. Só que o salvamento aquático é só na água em si, né? Dali dos primeiros socorros. Mas o mergulho é além de ser na água, é em águas profundas, aquele mergulho ali profundo. Quem já teve a oportunidade de mergulhar numa piscina considerável assim a profundidade, uma piscina daquelas de saltos, tem piscinas de 3 de 4 metros de profundidade. Quando a gente vai mergulhar, que quanto mais a gente vai descendo, vai dando pressão. E se a gente não se preparar bem antes de mergulhar, só mergulhar de uma vez, nossa, dá uma pressão no ouvido que pode te deixar com dor de ouvido um tempão. E isso se não der realmente um problema de audição ali por causa da pressão na hora do mergulho. Então, é um treinamento muito específico para eles fazerem esse tipo de salvamento, né? E o próximo, mais uma coisa que os bombeiros fazem, além de salvar as pessoas ali do perigo iminente, né? Ali naquela situação de risco, os bombeiros ainda fazem o atendimento pré-hospitalar, que são os primeiros socorros. Temos aqui a nossa técnica pré-hospitalar, olha que bonitinha ela. É uma intervenção com os devidos procedimentos de socorro e ambiente extra-hospitalar, ou seja, fora do hospital, antes de chegar ao hospital. E corresponde ao maior número de atendimentos prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, lá no caso do Tocantins, né? Lá, alguns dados esses eu peguei do site do Corpo de Bombeiros do Tocantins, e aí lá o maior número dos atendimentos dele são esses atendimentos de primeiros socorros. Então eles são os primeiros a chegar e ali já começa o atendimento, a pessoa já começa a socorrer a pessoa antes dela ser levada para o hospital. E esse atendimento prévio, esse atendimento rápido é o que mais salva, mais ajuda as pessoas, sabiam disso? E lá chega o equivalente a 70% das operações, ou seja, de cada 10 casos, 7 são de aqueles primeiros socorros, aquele primeiro atendimento. Porque tem o SAMU. O SAMU faz esse atendimento, ele vai lá, faz os primeiros socorros. Mas como o Brasil é muito grande e nem em todos os estados é igual. Então, alguns não têm a quantidade de ambulâncias e aí o Corpo de Bombeiros acaba fazendo muito esse trabalho do SAMU. Então, coisa de engasgar, criança engasgada. Tem muita notícia também de policial que já fez muito isso, né? Policial que salva criança que tá se engasgando. Vamos lá, o serviço ele é popularmente conhecido como resgate, esse primeiro resgate, e suas ações são padronizadas por manuais e procedimentos que possuem certificações internacionais. O APH, como é chamado pelos socorristas, presta atendimento as situações emergenciais que envolvam traumas e emergências. Traumas é batidas, né? Quando você bate a cabeça, bate o braço, qualquer tipo de batida é chamada de trauma. E emergência porque tem que ser socorrido ali naquela hora, é uma emergência. Não foi algo que levou aquilo, né? Tipo um tratamento de uma doença. É uma coisa que aconteceu ali na hora, é uma emergência. E aí tem que ser socorrido na mesma hora. E, mais uma coisa, serviços técnicos. Essa é a quarta área de atuação, é a mais recente atividade desenvolvida pelos corpos de bombeiros brasileiros e está relacionada à análise de projetos, vistorias e certificações de edificações comerciais e de concentração de público em geral. Cada estado da federação tem sua lei regulamentando as edificações. O que é isso? Quando vai construir um prédio, uma escola, por exemplo, uma escola tem muitas crianças, adultos, tem muitas pessoas que estão naquele ambiente. Então é preciso o quê? Ter uma rota de escape, é preciso ter os extintores, é preciso
Porque se acontecer um incêndio, as pessoas precisam ter treinamento de como sair daquele prédio, precisa saber usar um extintor, precisa ter um extintor. Então, o corpo de bombeiros é quem faz essa vistoria para olhar se aquele prédio tem uma estrutura suficiente para que numa situação de emergência as pessoas possam sair da forma mais segura possível e assim ter o mínimo risco para as vidas ali envolvidas naquela situação ali, no cotidiano daquela escola ou daquela empresa. Então, o Corpo de Bombeiros que faz essa vistoria. E aí, a lei de vistoria lá do Tocantins, né, onde eu peguei essas informações, ela foi criada em 2007. E aí por isso é uma lei muito recente, e aí cada estado tem a sua lei de como essa vistoria vai acontecer e o que tem que ser visto, o que precisa em cada situação. Isso porque cada estado é diferente aqui no Brasil. Digamos, um prédio perto do mar, por exemplo, vai precisar de algum equipamento ali, talvez algum colete, alguma coisa que aqui no Distrito Federal não tem nem por que pensar em algo assim, porque a gente não tá perto de mar, não tá perto de rio, de água ali, então é uma situação que não ocorreria. Por isso, por causa da diferença das regiões, dos estados, aí nós temos leis diferentes para atender cada situação. E é isso. Sobre o Corpo de Bombeiros, nós vamos ter aqui uma atividade bem legal para vocês se divertirem em casa. Aí sobre o Corpo de Bombeiros. Ah, e uma coisa muito interessante. Quando essa aula for ao ar na quinta-feira, ela vai ao ar justamente no dia 2 de julho. E é o dia do bombeiro. Então, meus parabéns. Vocês, bombeiros, vocês têm pais bombeiros, tios, conhecidos. Meus parabéns a todos os bombeiros pelo trabalho que vocês fazem. Eu tenho amigos que são bombeiros e é uma atividade muito importante e vocês colocam a vida de vocês à frente das nossas, estão ali para ajudar no momento que a gente mais precisa. Então, meus parabéns para o Dia do Bombeiro, viu? Um beijo, até a próxima aula.